Olá, eu sou Everson Corrêa, bem-vindo ao Sentapua, seu podcast para acelerar suas vendas. No programa de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o MBA na PUC. Na verdade, eu já falei em alguns outros episódios que toda semana eu traria uma das aulas do MBA de vendas, negociação e resultado de alta performance na PUC, que foi o MBA que eu me formei recentemente. A segunda aula desse MBA é sobre sucesso, motivação e resiliência no mercado de trabalho. A aula de sucesso e motivação, ela, como todas as aulas, ela é dividida em 3 partes, com 2 professores diferentes. Um é o Daniel Godry, que é um palestrante motivacional. A parada do cara é palestra de motivação, e fica bem claro nas aulas. E a terceira parte ela é dada por um professor, que é o André Durra, se eu pronunciei certinho. Ele é um professor do MBA da PUC, enfim. Como é uma pegada na PUC, você tem um cara que é mais de mercado e um cara que é mais professor. Não que o cara que é professor não esteja no mercado de trabalho também, mas normalmente o cara tem uma base teórica um pouco diferente. Então vamos lá. A aula do Daniel, as 2 primeiras aulas, elas são basicamente uma palestra de motivação. É lógico que o cara traz alguns elementos, por ser um MBA, ele vai trazer alguns elementos teóricos, então ele vai falar sobre neurociência, vai falar sobre o funcionamento do cérebro. É legal que ele traz um conceito bem antigo, e ele mesmo diz que isso não é mais aceito, que é como se o cérebro tivesse 2 lados, né? Cada um dos lados é responsável por uma emoção ou pela parte racional. O cérebro esquerdo vai fazer tal ação, o cérebro direito vai fazer outra ação, que o que na neurociência hoje já não é mais considerado, e é uma coisa que ele traz na palestra dele. E aí ele traz um conceito que também não é tão aceito na comunidade científica, mas que é mais do que esse, que é o do cérebro reptiliano, né? Ou que o cérebro em camadas. Você tem o cérebro reptiliano, que é o cérebro mais antigo, que basicamente é responsável pelos instintos. Você tem o cérebro, o córtex, né, que é responsável pelas emoções, e você tem o neocórtex, que é responsável pelo raciocínio lógico, enfim. Apesar do cérebro de fato ter essa estrutura, eu gosto mais, e acho que é mais aceito, a teoria que é levantada pelo Daniel Kahneman, se eu não estou enganado. Se você um dia tiver a oportunidade de ler o livro Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, ele não define um lugar exato no cérebro onde cada decisão acontece, mas o cérebro ele tem uma resposta instintiva, que é a resposta rápida, que é basicamente, 80% das ações que a gente toma, e tem o pensamento analítico, que é o pensamento devagar, né, que é quando a gente precisa parar para raciocinar. De maneira geral, as decisões acontecem de maneira mais rápida. O sistema rápido é quem toma a decisão. O sistema analítico ele influencia. Basicamente é isso. Mas enfim, ele traz essa divisão cerebral, que é interessante, que é uma forma de entender, ainda que a gente conheça pouco como o cérebro funciona, é uma forma de entender um pouco de como o cérebro funciona. É legal que ele ressalta que as decisões, elas são emotivas, apesar da gente pensar que é racional. De maneira geral, todas as nossas decisões elas são tomadas por emoção, e aí não entende emoção como carinho ou, enfim, você chora porque vai tomar uma decisão, não é isso. É o pensamento de você primeiro toma a decisão, depois você racionaliza a decisão que você tomou. É muito importante que o vendedor entenda isso, né? Que a decisão ela acontece por emoção, não necessariamente por razão, apesar da parte racional poder influenciar na decisão. Então é bacana essa parte da aula, mas de maneira geral a aula do cara é uma palestra de motivação. E ele tem como o cara é palestrante há muito tempo, ele tem uma senhora habilidade em motivar as pessoas. Tem um cara, a parte da aula, né, o Reinaldo Azevedo, que ele diz que até para comer um picolé você precisa estar motivado. Então para levantar da cama você tem que estar motivado. Para você fazer alguma coisa você tem que ter uma motivação.
Senão você não faz. Você fica em casa, deitado, economizando energia. E aí é legal que o Daniel, ele tem uma habilidade para contar história e usar metáfora que é algo impressionante. Então a aula do cara é recheada de histórias e metáforas. Então uma das metáforas que ele usa, que é a primeira metáfora, o cara traz uma escada para a sala de aula e aí ele vai dizer que o sucesso é como uma escada. Diferente de se você tá em linha reta, alguém pode te empurrar, pode te carregar. Numa escada você só sobe, aí a escada é aquela que você coloca na parede para subir, você só sobe se você quiser. Não dá para alguém te empurrar. E assim é o sucesso. Para que você atinja pontos mais altos, para que você tenha sucesso no que você quer, exige níveis de dedicação, níveis de entrega, vontade para chegar lá, que só você é capaz de fazer. Alguém pode te dar as ferramentas, no caso da gente que é vendedor, né, pode te entregar os clientes, pode te dar o mapa da mina, mas se você não estiver motivado para fazer, você não entrega. Então isso é legal, a forma como ele usa as metáforas. Ele usa metáforas muito simples de entender. Então, por exemplo, a zona de conforto é um lugar que é confortável, que a gente está bem, que a gente está feliz, mas a gente não cresce dentro da zona de conforto. A gente não evolui enquanto a gente não sai do lugar que é confortável pra gente. Isso é a realidade. Se você está satisfeito com o que você tem hoje, dificilmente você vai dar um passo além, porque você já está satisfeito, você já gosta do que você tem. Eu tenho um pouco de... pessoalmente, eu tenho um pouco de dificuldade de achar que todo mundo tem que querer ser rico, todo mundo tem que querer ser o melhor. Nem todo mundo quer, mas se você quer ser rico, se você quer ter sucesso, se você quer ser melhor do que você realmente tem que sair da sua zona de conforto, e sair da zona de conforto dói. Você vai passar, a dor é que vai trazer o crescimento, que vai fazer com que você dê o próximo passo ou sobre no próximo degrau da escada. Outra metáfora que ele usa é o princípio da semente, coisa básica. Se para colher lá na frente você precisa plantar, então se a gente traz para nossa realidade na área de vendas, se você quer vender para clientes novos, é importante que você mande aquele e-mail com conteúdo, que você faça uma postagem na rede social sobre o seu produto, sobre o seu serviço, que você entregue conteúdo de maneira competente, gratuita para o teu cliente, para que no futuro ele compre de você. Então são as sementes que você vai plantando para lá no futuro você colher. Se você não planta nada, é óbvio que você não vai conseguir colher nada. Então é legal isso, essa forma como ele usa essas metáforas. E ele usa várias. Além das metáforas, ele conta algumas histórias, alguns cases de sucesso. Aí eu acho que vale a pena ouvi-lo falando, porque ele tem um jeito peculiar de contar história. Particularmente não é o meu estilo de consumir conteúdo. Se não fosse pelo MBA, eu não consumiria esse tipo de conteúdo, porque não é algo que eu gosto muito. Mas dentro do que ele se propõe a fazer, é incrível. A terceira aula, que é com o André, é uma aula que é um pouco mais o meu estilo, é uma aula que eu gosto um pouco mais, e aí ele vai trazer alguns conceitos um pouco mais tangíveis, não de sucesso, mas de como você consegue motivar uma pessoa. Então, por exemplo, você é gestor comercial, que tem uma equipe de vendas, como você motiva essas pessoas para que elas saiam do ponto A para o ponto B? Como você motiva as pessoas para que elas entreguem resultado todos os meses? Aí ele tem um gráfico legal que ele traz, que é, por exemplo, como é que você motiva uma pessoa no mercado de trabalho? Primeiro você dá um desafio, mas o desafio ele tem que ser tangível, ele tem que ser possível, ele tem que ser desafiador. Ele não pode ser algo inalcançável, porque senão você já desmotiva de saída. Para atingir o desafio, é necessário que a pessoa faça algum esforço. Ela tem que doer um pouco. Não dá para ser muito fácil, porque senão também não é desafiador, não motiva de verdade. E, enfim, tendo esforço, ela tem que mostrar desempenho. Quando ela consegue atingir o desafio, ela tem que ser recompensada.
Por isso que na área comercial é fácil de dar essas recompensas, porque o desafio existe, é a meta, todo mês o cara tem, ele precisa se esforçar para entregar a meta, quando ele entrega, ele é recompensado com as comissões. No final do ciclo, para quem é gestor comercial, é muito importante ter um ciclo de feedback. Mesmo quando o cara bate a meta. É comum ver um gestor dar feedback só quando o cara não atinge o resultado. Você precisa mostrar mesmo quem bateu a meta, onde acertou, onde errou, os pontos positivos e negativos do mês, o mapeamento do que aconteceu dentro do mês. Enfim, você tem que mostrar que aquela pessoa é importante para a área e mostrar como ela pode melhorar e potencializar, mesmo quando ela tiver entregue o resultado, mesmo quando o desafio foi cumprido. As rotinas de feedback, elas são muito importantes e isso vai reforçando o comportamento. O cara faz, você desafia, ele se esforça, entrega, você recompensa, dá feedback e reforça aquela atitude que você acha que faz sentido. Se acha que não, você dá feedback e reforça o positivo, tentando dar pouca luz no que é negativo. Ele fala um pouco sobre a pirâmide de Maslow, que é bem conhecida, que são a pirâmide de necessidades, né? Se entender a motivação humana, é importante entender que se o cara passa fome, ele não tem vontade de, sei lá, ser feliz. O cara, primeiro, ele precisa suprir aquela necessidade básica, que é comer, ter moradia. Depois que ele tem isso, ele quer ter segurança. Depois que ele tem isso, ele vai dar o próximo passo até ele poder atingir a plenitude, né? Então, é por isso que quando a gente é feliz, falar de felicidade é uma coisa difícil. Felicidade para quem tem o que comer, quem consegue estudar, quem tem um trabalho legal, tem uma perspectiva. Se você pega uma pessoa que não tem nada disso, felicidade tem outra perspectiva. Então é muito legal. E, enfim, das várias coisas que o André traz, e essa definitivamente para mim é uma aula muito boa, motivação, ela é uma coisa que vem de dentro. Você tem o ambiente externo, ele te ajuda. Então, um gestor ele vai dar os pontos que vão te ajudar a se motivar. Só que se motivar depende de autoconhecimento. É saber o que você gosta, onde você quer chegar de verdade, ser verdadeiro com você mesmo. E quando você se conhece, você consegue perceber quais são os gatilhos que geram determinados comportamentos e prevê-los com um pouco de antecedência. Enquanto quem não se conhece está errando sem saber que está. Então, se a pessoa tem pouca inteligência emocional e se estressa muito rápido, um gatilho acontece, essa pessoa fica estressada, não entrega o resultado e estressa o resto da equipe. Por exemplo, uma pessoa que tem autoconhecimento, às vezes ela percebe o gatilho, ela sabe que ela precisa baixar um pouco a pressão. Enfim, e aí ele vai falar de estresse no trabalho. Quem trabalha na área comercial sabe que a vida é estressante. Você vive com meta, é muito fácil mensurar o teu trabalho, porque se você não vende, não bate meta, você não conseguiu concluir todo o teu trabalho. Bater meta não depende só do vendedor, porque o cliente que eventualmente estava fechado, ele desiste. Enfim, você não conseguiu criar o pipe por N motivos. Então, é uma profissão que ela tem o estresse, é natural, é parte da profissão. Por isso é importante que o vendedor seja muito resiliente. Isso é uma coisa que o André também fala na aula dele. Que para ter sucesso na área comercial é importante que você seja resiliente, que você consiga usar o estresse do dia a dia para crescer, para que as mudanças que são muito comuns na área comercial, você consiga se adaptar muito rápido. Enfim. Bom, de maneira geral, aula de sucesso e motivação, para mim, é como palestra de sucesso e motivação, como livro de sucesso e motivação. Eu não gosto tanto. Eu gostei mais da aula quando eu pego em termos das metáforas. Essas histórias são muito boas. São ótimas, inclusive, para quem é gestor comercial e quer usar com a equipe em algum momento que acho que faça sentido. Por exemplo, se a pessoa tiver com a moral baixa, usar essa metáfora
da escada pode ser bem legal. Inclusive eu já usei com pessoas da minha equipe e o resultado foi positivo. A metáfora da semente é base quando você vai falar de prospecção. É muito comum que você veja profissionais de venda que não gostam de prospectar. Deixar na cabeça do cara incutido que se ele não planta semente, ele não tem o que colher, e é por isso que ele não entrega o resultado. E a aula do André foi boa porque te mostra um pouquinho de um fluxo de como é que você pode fazer para motivar a tua equipe. Então, vale muito a pena, apesar de não ser muito a minha pegada, é uma aula que eu gostei bastante. Beleza? Aquele abraço.